Boa noite, meus amigos de Pirassununga, Porto Ferreira, São João da Boa Vista e região. Eu sou Evandro Sinotti, está começando agora o programa Talk Show. E o nosso entrevistado de hoje vai dar o que falar. Ele é uma das jovens mentes mais brilhantes do Brasil. Ele é Joel Pinheiro da Fonseca. I would say I'm sorry if I thought that wouldn't change your mind. But I know that this time I have said too much, been too unkind. I told you life about it, could up allow it lies. I told you life about it, hiding the tears in my eyes. Ghost boys, don't cry. Boys, don't cry. I will break down when I fear that be forgiveness play with you. But I know that it's too late and know there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover up, blow it, the lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. Ghost boys, don't cry. Boys, don't cry. I will tell you that I love you if I thought that would stay. But I know that it's no use or that I read and gone away. This is your limit, push it too far. Took it for granted. I thought that I needed me more. Now I was much anything to getting back by my side. But I'm just and keep on loud and hiding the tears in my eyes. Ghost boys, don't cry. Boys, don't cry. Banda Della Acústica aqui com a gente. Tudo bem, Joel? Olá, Evandro, tudo bem? Um prazer estar aqui. Tudo bem, Joel. O prazer é todo meu. Joel, conta pra gente, qual é a sua formação e em que área você está trabalhando atualmente? Então, eu acabei de sair de um início de carreira acadêmica. Eu me formei em Economia e em Filosofia lá em São Paulo. Fiz um mestrado em Filosofia agora. E estou saindo aí um pouco da academia, procurando outras perspectivas. Tenho interesse em dar aula num contexto não acadêmico, escrever também, escrevo muitos artigos aí para diversos jornais e sites também. E tenho algumas pretensões até de trabalhar, se tudo der, com política. Talvez não me candidatando, mas ajudando aí pessoas e partidos que defendam e que promovam as causas em que eu acredito também. Muito legal. Joel, o que é ser um libertário para você? Tá. Eu acho que é uma boa pergunta, viu? Porque acho que o libertário de hoje em dia, a gente pode chamar de liberal também, mas a gente prefere o termo liberal. Mas eu acho que ele é uma coisa diferente do que era a figura do liberal no Brasil dos anos 90, de algumas décadas atrás. Tá? Eu acho que o libertário de hoje em dia ele é alguém que ele é muito mais radical nas suas propostas e ele é alguém que entende que a sociedade funciona e que a ordem social funciona e que as interações humanas entre as diversas pessoas que vivem na sociedade funcionam sem a necessidade de um Estado que esteja a todo momento medindo, taxando, controlando, padronizando todas essas interações. Tá? Então acho que o libertário é alguém que aprecia essa complexidade da ordem social e que quer valorizar isso e que entende que essa complexidade não programada e não planejada chega a diversas soluções e a diversos, digamos, pontos de equilíbrio. Eu estou usando um termo aí mais de economista, mas talvez as pessoas entendam,
chega a diversas soluções para diversos problemas da vida prática melhor do que um planejador central, do que um Estado que tente solucionar as questões para todos. E que também muitas vezes vai impedir que pessoas cheguem a soluções e acordos que seriam benéficos para elas. Então acho que é isso, é uma oposição muito forte ao Estado, às vezes chega até no anarquismo, eu nos meus momentos mais utópicos defendo o fim do Estado mesmo, mas, ou pelo menos a diminuição dele, que ele volte atrás, que ele abra a mão de diversos setores da vida social que estão nas mãos dele e que todos nós temos muito a ganhar com isso. É isso aí. Existe algum grau de intervenção estatal que você julga que seria aceitável? Em que áreas, por exemplo, que o Estado poderia atuar sem grandes prejuízos, na sua opinião? Eu dividiria em duas partes aí. Eu não vou dizer que eu considere aceitáveis, eu acho que seria interessante tentar viver mesmo sem elas, mas, digamos, a princípio seriam as últimas que eu mexeria, tá? Porque eu acho que na diminuição do Estado você precisa obedecer uma certa ordem também. Não adianta você chegar tirando alguns serviços mais importantes dele e deixando outras coisas mais nocivas e menos importantes sem mexer, tá? Então seriam dois setores básicos. O primeiro deles ligado com as leis mínimas de convívio social, tá? Eu não posso te matar, eu não posso te roubar, eu não posso vender um produto mentindo sobre as características dele para uma pessoa, eu não posso enganar uma outra pessoa, levando ela a mudar a vida dela por uma mentira que eu contei. Acho que algumas coisas têm que receber algum tipo de sanção, sim, tá? Como é que é no mercado quando uma empresa está operando? Se ela vende um produto ruim, ela já tem uma punição, digamos, mais natural dela, que as pessoas olham aquele produto, têm alguma experiência com ele, acham que o custo-benefício não vale, deixam de comprar dela, ela perde demanda dela, ela tem prejuízo. Mas além disso, se uma empresa engana realmente um consumidor, por exemplo, daí não basta que ela perca a demanda futura dela, ela tem que também de alguma forma reparar o dano que ela causou com a atitude fraudulenta dela ou tantas outras atitudes possíveis erradas que devem ser punidas. Então acho que algum tipo de sanção tem que existir e a princípio o Estado é uma organização que pode fazer esse tipo de sanção para fazer algum tipo de reparação quando transações ou quando atos injustos ocorrem, tá? Não necessariamente, talvez ele não seja estritamente necessário, mas ele é e é muito difícil entender como funcionaria fora dele, mas seria muito legal tentar. E a segunda área é uma área em que é muito importante no Brasil e outros países pobres, né? O Estado, bem ou mal, ao longo da sua trajetória, ao longo da trajetória das nossas sociedades, o Estado foi adquirindo um papel de aliviar a pobreza extrema e as condições de carência extremas de muitas pessoas. Eu seria contra, hoje em dia, se me perguntassem, olha, vamos abolir o SUS? Vamos abolir o Bolsa Família? Como é que fica a situação de milhões de pessoas que amanhã de manhã acordam e que dependiam de algo e que agora vão acordar e vão estar sem isso, vai gerar um caos muito grande, isso vai gerar um sofrimento muito grande. Eu acho que o ideal é uma sociedade no qual o Estado não tem esse papel de ajudar as pessoas ou de aliviar a pobreza, talvez de uma forma muito minúscula, menor do que a atual, mas dado que ele tem esse papel atualmente, ele de alguma forma tem que ser mantido. Então, ao invés de abolir o SUS, por exemplo, eu faria a seguinte proposta: que tal se deixa o Estado com o SUS, deixa o Estado provendo serviços de saúde com selo de qualidade do Ministério da Saúde para a população de graça. Agora, liberalize a saúde que é provida fora do SUS. Dê mais autonomia para profissionais da saúde que não são médicos com 10 anos de formação, mas, sei lá, coisa de residência. Permita que esses serviços possam se baratear, portanto, porque quanto menos regulamentado um setor, mais baratos podem ser os serviços dele. Aumente a gama de possibilidades dele, aumente o número de profissionais que podem provê-los. Isso vai gerar uma concorrência maior no setor de saúde, abaixar os preços. E hoje em dia, com esse setor controlado, você vê que mesmo assim muita gente pobre, às vezes para um diagnóstico que a pessoa precisa, ela vai no laboratório privado. Mesmo pagando, sei lá, R$100 às vezes, ou às vezes menos, mas alguns exames as pessoas já optam para sair do SUS, pessoas pobres que gostariam de estar usando o SUS. Imagine que rico uma sociedade em que isso se barateasse ainda mais, em que as pessoas tivessem muito mais alternativas e que, dado que o Brasil é um país pobre, tem essa história da assistência estatal, que o SUS continuasse lá, mas que você aumentasse as chances e as oportunidades fora dele. Isso seria algo que eu defenderia. Então, o que eu manteria do Estado? Questão legal mínima, talvez seja necessário, e hoje em dia no Brasil eu não extinguiria a parte social dele, ela tem que continuar, a gente tem que torná-la desnecessária e não tirá-la para quem ela é hoje em dia necessária. Pelo que você me disse, talvez o modelo ideal para um governante adotar para o país seria um modelo liberal na economia que permitisse aos cidadãos que empreendessem, enriquecessem, ficassem com os frutos do seu trabalho,
mas que ajudasse quem ficou para trás. É mais ou menos isso a sua visão? Acho que se a gente caminhasse nessa direção seria ótimo. É claro que eu vou defender também, no final das contas, você vai ter uma sociedade em que talvez você não precise do Estado sempre se olhando, porque as pessoas podem prover para o futuro delas, elas têm redes de auxílio, famílias, igrejas, instituições de caridade, um monte de coisas que podem prover isso. Se a necessidade for pequena, é isso que acaba tomando conta. E você tem sempre um risco. Quando um Estado que seja muito generoso para ajudar as pessoas mais pobres, isso a Europa vive muito forte hoje em dia, ele acaba, embora ela seja já menos generosa do que já foi, mas ele acaba criando uma situação em que, primeiro, é difícil para a pessoa se manter pelas próprias pernas, por causa da regulamentação, por causa da taxação excessiva, porque a remuneração dela inicialmente seria baixa, e ele cria um incentivo para que a pessoa não precise pensar tanto nesse assunto, para que a pessoa possa se recostar um pouco e viver tranquilamente uma vida de recebendo benefícios estatais. Tá? O Brasil está longe de estar assim. Eu acho que a pessoa que recebe mesmo diversos auxílios no Brasil hoje, ela não está nada bem de vida. Ela não está comprando eletroeletrônicos como pessoas muitas vezes estão na Europa e Estados Unidos. Mas mesmo assim é uma coisa que sempre existe. Cada ajuda que você dá por uma certa situação é também um incentivo para aquela situação. Tá? Então sim, acho que se o Estado provesse alguns benefícios sociais hoje em dia, sou a favor. Acho que você não pode retrair essa área no Brasil, pelo menos não de uma forma burra, de uma forma dogmática. Mas, idealmente, no mundo ideal, você me perguntou do mundo ideal, então o meu mundo ideal iria até além disso, iria não precisar disso e você ter uma sociedade totalmente voluntária. Daí sim, tanto o mercado quanto interações fora do mercado. Eu vi um analista comentando que um valor ideal para o Bolsa Família seria, por exemplo, um valor que a pessoa não perdesse a motivação para ir buscar um trabalho, para ir trabalhar, mas que também não fosse tão baixo que a pessoa não conseguisse nem comprar os seus alimentos. Nada, com certeza, eu concordo plenamente. E pense hoje em dia, a pessoa que resolve se recostar no Estado brasileiro atual, ela, por mais que ela receba auxílio, ela ainda vai estar numa situação muito precária, né? Ela vai, em geral, as pessoas, mesmo que recebem Bolsa Família, muitas estão se virando. As pessoas criticam, mas está recebendo Bolsa Família e tem renda externa. A realidade de muita gente é essa mesmo, e não tem. A pessoa faz vários bicos, tem empregos informais às vezes, e tudo compõe aí várias fontes de renda que ela acaba ajudando ela a viver um pouco melhor. Eu acho que a gente tem que facilitar esses outros canais de renda, canais em que a pessoa é instada a produzir ou a prover valor para os outros e, portanto, diminuindo a necessidade dela desses outros canais, como o Bolsa Família. Mas, curiosamente, se a gente fosse comparar diversas medidas estatais, eu considero o Bolsa Família, que é o quê? Você dá dinheiro diretamente para o pobre. Eu acho isso melhor do que o Estado prover o serviço de educação, prover o serviço de escola, então escola estatal, hospital estatal, serviços estatais que dão diretamente a comida para o trabalhador, ou a cesta básica, essa criação brasileira. Eu acho melhor dar o dinheiro na mão dele. Dar o dinheiro na mão da pessoa pobre, ela sabe o que ela precisa. Muita gente que ganhou Bolsa Família não foi torrar com drogas e bebida. Compram comida, tem carne na alimentação. Muita gente conta isso. Olha, agora, muita gente da minha família que ficou lá no Nordeste come carne com alguma frequência. É uma grande elevação no nível de vida. Acho que as pessoas muitas vezes são subestimadas. Subestima-se a capacidade das pessoas de fazerem bom uso dos recursos delas. Às vezes as pessoas querem mais lazer. E aí? Não é importante? É importante. Mas em vez do Estado dar o vale lazer, e a comida, e o hospital, e a educação, que tal dar os recursos na mão dela e cada família ou cada indivíduo vai decidindo aí como usá-lo. Então, nesse sentido, eu acho o Bolsa Família melhor do que muita coisa que já foi feita pelo Estado assistencial brasileiro. Beleza. Você elogia muito o livro Ação Humana, do famoso economista austríaco Ludwig von Mises. Qual o grande ensinamento deste livro? Olha, o que eu realmente gosto dele, o que eu gosto do Mises, é um economista, digamos, para economistas. Não é uma leitura fácil, talvez os espectadores aqui tenham interesse em aprender mais sobre economia. Eu nem sei se ele é, talvez, a melhor fonte para você começar a ler o assunto, porque é um cara técnico, é alguém que escrevia sempre com muita densidade filosófica. Mas o que eu realmente gosto dele é que ele tem uma visão muito clara e um método muito lógico. Ele é sempre alguém que argumenta muito bem as posições dele e tenta mostrar como a gente pode concluir diversas coisas sobre a interação social dos homens, sobre o processo de mercado. O que é o processo de mercado? Eu oferecendo um produto, você escolhe se compra ou não, ele escolhe se compra ou não. Isso é mercado. Né? Eu ofereço uma proposta de valor, outros veem se eles topam ou não dar o valor deles em troca do que eu ofereço. E ele mostra como a gente pode aprender sobre esse processo, o quanto a gente pode concluir do funcionamento desse processo sem ter que fazer experimentos ou fazer grandes medições na sociedade. Então, um estatístico vai medir, será que a quantidade de dinheiro na economia afeta os preços? E daí você vai pegar uma série histórica de
de intervenções do Banco Central e de políticas do Banco Central, comparar com níveis de preços, mas você sabe que no níveis de preços tem um monte de outras coisas ao mesmo tempo também. Você vai tentar isolá-las. Nesse ano teve uma quebra de safra, então a comida subiu, mas não teve nada a ver com a quantidade de dinheiro. Então a gente vai ter que tentar controlar essa variável e tudo mais. Esse processo estatístico, empírico, científico, se você estiver achando muito técnico, você me interrompe. Não, fica à vontade. Esse processo de tentar medir efeitos na sociedade é válido, mas é muito trabalhoso também. E você pode, dedutivamente, entendendo o que é o dinheiro, entendendo o que é uma troca entre duas pessoas, provar que sim. Mas se você dobrar o dinheiro no bolso de todo mundo, e todo mundo souber disso, a tendência dos preços, e se fosse tudo simultâneo, a tendência dos preços seria dobrar, sim. Seria o dobro de dinheiro pela mesma quantidade de bens. Quantidade de bens e produtos. Portanto, cada bem e produto valeria... cada unidade de dinheiro valeria metade em bem e produto. Portanto, o preço de cada um deles dobraria. Tá? Você não precisa estar examinando ou medindo a todo tempo isso. Você pode concluir muitas coisas pelo mero uso da sua razão, pensando e deduzindo de alguns princípios fundamentais. Isso eu acho muito legal. Acho fascinante. Não é o único jeito de se fazer economia, mas acho que é um jeito que informa muito e que ensina muito. Por isso eu gosto muito dele. Muito legal. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Joel Pinheiro da Fonseca no nosso Talk Show. Reach out, touch fate. Reach out, touch fate. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Eu sei, eu sei. Voltamos com o nosso Talk Show, entrevistando hoje Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, você disse num artigo que libertários que defendem uma diminuição ou até extinção do Estado podem beneficiar-se dele na medida do possível, enquanto ele ainda existe. Eu não discordo de você, mas gostaria que você explicasse aos que acham isso contraditório por que isso não é. Ok. Eu sou um libertário, eu sou alguém que defende que o Estado se reduza drasticamente, se não até desapareça. Eu sou a favor, portanto, de que as ruas não fossem propriedade do Estado, fossem talvez propriedade da própria comunidade nas quais elas servem. Mas elas não são, elas são propriedade do Estado. Hoje em dia elas são um serviço que o Estado provê, ele que cuida e são nossos impostos que financiam elas. Por acaso eu deveria deixar de andar na rua por isso? Por que eu defendo ruas e tanto, rua é um caso extremo, mas tantas outras coisas providos no mercado pelas pessoas, pelos próprios membros da sociedade, não pelo Estado, que é a instituição que tem uso da força física. Porque eu acho que elas estariam muito melhor e as pessoas todas poderiam viver suas vidas muito melhor numa condição social assim. Né? Agora, dado que é o Estado que provê tantos serviços hoje em dia, as pessoas estariam apenas se sacrificando de uma forma tola se elas, por um purismo ideológico, por um princípio, digamos, moral, dissessem, não, mas dado que tocou no Estado, então está impuro, eu não posso consumir, eu não vou usar o SUS porque o Estado tocou, o Estado é mau. Não, olha, a saúde poderia estar muito melhor se o Estado estivesse mais distante dela, mas dado que ele está provendo, você vai deixar o que ele está te provendo ir pelo ralo sem usar aquilo? Não, use aquilo. Até porque você paga os impostos, você também paga os impostos por aquilo, né? Também, mas e nem se preocupe em pensar, será que eu pago mais imposto do que eu consumo ou consumo mais do que pago? Não, nem vem ao caso, nem é preciso isso. Dado que o sistema social atual é esse, use. Pensando mais revolucionariamente, use até mesmo até a última gota para falir de vez essa instituição e trazer alguma mudança. Mas
Mas nem pensando assim também, pensando na sua própria vida. Todo mundo quer viver bem, quer ser feliz. O sistema atual é esse, não tem por que não usá-lo. Eu, por exemplo, fui beneficiário no meu mestrado de uma bolsa de mestrado dado por uma instituição que recebe fundos do Estado, a FAPESP. E, olha, ela tem os critérios dela de admissão. Eu me adequei a esses critérios e fui um dos que foi julgado bons o bastante para receber a bolsa. Esse recurso está destinado a ela, né? Não é como se eu me abstendo disso. Eu sou a favor de bolsas para quem faz mestrado em filosofia medieval. Olha, se eu for ultra sincero com você, eu suspeito de que talvez, para grande parte das pessoas, o meu mestrado sobre filosofia medieval não tenha adicionado muito valor. Então, na prática, provavelmente ele receberia pouco financiamento voluntário das pessoas. Talvez não, mas provavelmente receberia pouco. Eu seria a favor, portanto, do fim dessa bolsa, né? Agora, dado que ele existe, a minha postura pessoal muda alguma coisa? Não. Então, que vem isso melhor, vamos seguir as regras do jogo e vamos usar. Cada um tentando viver da melhor forma possível, sem enganar e sem ferir os outros. Eu não vejo problema nenhum. Beleza. Vamos mudar um pouco de assunto. O professor Luiz Felipe Pondé escreveu um artigo que basicamente dizia que as ideias liberais não trazem emoção ao imaginário feminino, ou seja, não despertam emoções nas mulheres. E por isso seus defensores ficam na mão. Você fez uma leitura diferente. Você disse que é por não pegarem mulher que eles se tornam liberais. Explica melhor pra gente. Vamos explicar. Cuidado, você não me interpretem mal. Primeiro, discordo totalmente do Pondé. Primeiro, essa coisa, nesse caso até a nossa cultura se dá assim, as mulheres, os homens tentando atrair as mulheres, talvez pudesse ser diferente, mas a nossa cultura é assim. Alguns criticaram ele por ser machista, nesse eu não vejo tanto machismo, acho que as coisas se dão assim, talvez pudessem ser diferentes. Mas eu não vejo como algumas ideias têm mais ou menos apelo inerente à psique, seja feminina ou seja masculina. Tá? Acho que o que muda muito é a pessoa que defende essas ideias. Eu conheço muitas pessoas no meio acadêmico brasileiro, você conhecerá muitas pessoas que têm ideias totalmente de esquerda, mas tenho a mais absoluta certeza que também não tem muito sucesso com as mulheres. Né? Eu acho que é muito mais o carisma e o apelo que a pessoa traz àquilo que ela defende, a forma dela de pensar e principalmente a forma dela de se comunicar, porque ao estar discutindo uma ideia com alguém, também tem 1 milhão de outras comunicações paralelas, que a linguagem corporal e a forma de falar e tudo também comunicam ao mesmo tempo. Então, acho que isso é muito mais importante. E agora, a segunda parte. Por que eu disse que foi por não pegarem mulher que viraram liberais? Não é que eu acho que o liberalismo também intrinsecamente atrai a pessoas assim. O que eu acho que é o seguinte, o liberalismo, ou libertarianismo, como queira chamá-lo, qualquer movimento que esteja no seu início, ele conta necessariamente com uma classe ou com um grupo de pessoas que são mais voltadas para as coisas do intelecto do que para a vida social. Quem que traz as ideias inicialmente? Pessoas que vivem no mundo das ideias. Essas pessoas é que leem ou que criam e que escrevem para os outros, que comunicam um pouco mais as ideias. Qualquer movimento de esquerda, você vai ver isso também, a importância dos intelectuais no primeiro momento. Marx, apesar de uma outra escapadela aí, não era na vida social dele, um zero à esquerda. É óbvio que por pegar mulher aí, eu não quero dizer não apenas isso, mas todo o sucesso com as pessoas, na vida social, de carisma e tudo mais. Marx era uma pessoa muito refratária socialmente até. Mas foi um exemplo de um intelectual, concorde ou não com as ideias dele, mas um intelectual que pensou, escreveu, criou uma obra que teve um grande efeito, que depois também lutou muito para popularizar sua obra e seu pensamento, denegrindo muitos outros que pensavam parecido com ele. E é isso, um grupo de intelectuais inicialmente criou um movimento e criou um tipo de ideia, criou uma forma de pensar e ver o mundo e aos poucos isso foi se espalhando. E conforme isso vai se espalhando, você chega a atrair pessoas também que não precisam fazer todo aquele primeiro trabalho desbravador. Um trabalho que é eminentemente intelectual. Não, elas recebem as ideias muito mais prontas, recebem propostas muito mais prontas, elas já conseguem casar aquilo com a experiência pessoal delas e já são pessoas com muito mais corrência no mundo, com muito mais corrência nas relações humanas, com muito mais sucesso de pegar mulheres também. Tá? E acho que o libertarianismo passa por isso. Hoje em dia ele começou, eu era parte disso, não tenho o menor problema de dizê-lo, começou como algo, não só, mas principalmente centrado em, digamos, nerds, pessoas que leem muito, que discutem muito, que adoram estar ali debatendo, vivem nesse mundo. Hoje em dia, com o crescimento dele, especialmente entre jovens, você já vê um monte de tipos diferentes se ligando a ele. Então acho que o Pondé está até atrasado no que ele disse. O que ele disse era verdade 10 anos atrás, talvez hoje em dia eu já não vejo mais isso. Você defende que insultos a uma pessoa não deveriam ser sujeitos à punição pela lei. Por que insultos não devem ser considerados crimes? Tá, eu acho que primeiro eu estou pensando em insultos, não uma pessoa que te segue o dia inteiro gritando ou te xingando, daí
ficaria em dúvida, não tenho resposta para te dar, mas insultos que ocorrem nas comunicações e que hoje em dia, com as redes sociais, né, muitas vezes você fala algo ofensivo contra alguém, não estava nem se referindo diretamente à pessoa, você nem achava que a pessoa iria ler, mas acaba chegando na pessoa, porque pelos contatos das redes sociais e pelo movimento de bola de neve que aquilo adquire, acaba chegando, acaba tomando proporções enormes, e a pessoa se vê nessa situação também, de possivelmente enfrentar um processo judicial porque falou alguma besteira, falou alguma coisa insultosa, e realmente insultosa ou grosseira para alguém, mas que, sejamos sinceros, quem na sua vida prática nunca xingou alguém de filho da p***, né? Nossa, então cada uma das pessoas deveria ser levada à justiça? Óbvio que não. É absurdo pensar que... Imagine como seriam postiças e travadas as relações sociais se a qualquer momento, por ter insultado alguém em algum momento, ou falado alguma grosseria, ou se portado mal com alguém, você pudesse receber uma multa, ou sei lá, passar alguns dias na DP, ou fazer um serviço comunitário, se a todo momento tivesse isso, sabe, o fantasma do advogado em cima de todas as relações, né? Você cria relações postiças, travadas, congeladas. Provavelmente você leu isso num texto que eu fiz sobre um filósofo aí chamado Paulo Giraldelli, que disse coisas terríveis para aquela jornalista Raquel Sherazade. E o pessoal foi em cima processar. O mesmo pessoal conservador que, quando eles ofendem alguém, são os primeiros a dizer não, liberdade de expressão. Mas no caso dela, não. Então, alguns queriam, nem todos, mas queriam processar ou queriam levá-la à justiça porque ameaçou de morte ou porque incitou a morte dela. E depois ela própria, em outro contexto, também incitada disso. Eu acho que isso cria uma cultura terrível, uma cultura em que, em vez de lidar com os próprios problemas, em vez de saber superar obstáculos e problemas da vida social e enfrentar inimigos num tom baixo, evidentemente, mas que de alguma maneira respeite os direitos dela, eu te xingar e você me xingar, a gente está aqui, podemos se xingar, mas nenhum de nós vai... A nossa vida piora um pouco, mas a gente não está impedindo que outra pessoa siga com a sua vida, sabe? Se a pessoa não quiser mais te ouvir, saio daqui e não ouço mais. Beleza. Então é isso, acho que você leva não um amadurecimento das pessoas, mas leva um regresso, pessoas cada vez mais sensíveis, cada vez mais dispostas a processar por tudo, a se sentir perpetuamente ofendidas. Eu acho isso péssimo. Beleza. Você escreveu que não é correto chamar os funcionários públicos por esse nome, que o correto é chamá-los por funcionários estatais. Por que é importante esta diferenciação? Eu acho que é sempre importante usar termos que sejam precisos e que nomeiem aquilo que a gente está falando, tá? E que comuniquem aquilo que a gente está querendo apontar. Não só com funcionários públicos, mas também com espaço público, transporte público e uma série de outros termos em que público é usado. Você nunca sabe se público se refere a estar aberto a todos, a servir muitas pessoas, a servir o bem da comunidade, né? Ou se refere a ser provido pelo Estado. São coisas muito diferentes, né? O carro oficial da presidente é um bem estatal, mas ele não é um transporte público, né? Um ônibus, mesmo que seja de uma firma privada, é um transporte coletivo ou público nesse sentido, ele está aberto a muitas pessoas. Um shopping center ou um bar, um espaço aberto para as pessoas entrarem, é um espaço público, mas ele não é estatal, ele é privado. Agora, uma base militar é um espaço estatal, mas não é um espaço público, né? E o funcionário público, que eu proponho chamar de funcionário estatal, ele serve o bem comum? Eu diria que serve na maioria dos casos, alguns casos não, professores, policiais é uma coisa. Agora, o burocrata da máquina estatal, dos grandes sistemas de aposentadoria estatal do país, esse cara deve servir menos à sociedade do que serve um cara que tem uma barraca de hot dog na rua, o cara que tem um negócio dele, um cara que é funcionário de uma empresa. Esses são muito mais públicos nesse sentido de servir à sociedade do que o funcionário estatal, do que um certo tipo de funcionário estatal. Então é por isso, uma questão de precisão no uso das palavras. Uma coisa é ser propriedade do Estado. Outra coisa é estar aberto a muitos, servir a muitos, tá? Ou ser gratuito. Tudo isso é possível de acontecer num meio privado, num meio em que o dono não é o Estado, tá? E muitas coisas que são do Estado não têm essas características. Ok. Você escreveu que não é o esforço pessoal, a dedicação, que faz com que uma pessoa seja bem remunerada, e sim o valor que o trabalho dela agrega à vida de outras pessoas. De certa forma, para conseguir o que eu quero, eu devo satisfazer as necessidades das outras pessoas. Podemos dizer que o capitalismo é altruísta, ainda que por interesse próprio? Eu acho que sim, eu acho que o capitalismo, ou livre mercado, como eu prefiro chamar, ele supera até essa dicotomia altruísmo e egoísmo, tá? Pensa uma pessoa perfeitamente egoísta, que pense apenas nela mesma. Num sistema governado pelo Estado, qual é a estratégia melhor para ela? A estratégia melhor para ela é conseguir, com alguma justificativa, alguma renda estatal que será tirada de algum grupo da população e dado para ela. Aí as pessoas estão só pensando nela mesma. Ela agiu de uma forma a ajudar os outros? Não, ela agiu de uma forma a tirar dos outros. Ela tira dos outros e recebe para ela.
Numa sociedade de mercado, esse mesmo homem, totalmente egoísta, um cara lamentável, que não está nem aí para o bem das outras pessoas, mas ele ainda assim quer se dar bem, quer ter uma vida confortável. O que ele tem que fazer? Numa sociedade de mercado, ele não tem acesso a uma renda do governo que é tirada dos outros. Ele tem que prover valor para as outras pessoas. Então, mesmo essa figura mais egoísta de todas, ela tem que prover valor, criar valor para as outras pessoas. Tá? No começo da pergunta, você me citou aí dizendo que o esforço e tudo não é remunerado. Ele não é diretamente remunerado. Não necessariamente. Não necessariamente remunerado. Eu posso me esforçar muito em algo, eu me esforcei muito na minha dissertação de mestrado, mas não tenho dúvidas de que se eu fosse depender de um contrato privado ou de vender para consumidores aquilo que eu produzi, eu não receberia. Poucos estariam interessados nela e talvez não dispostos a pagar o que ela me custou. Né? Então o esforço é uma coisa, o seu mérito pessoal a fazer algo é uma coisa. Você criar ou não valor para as pessoas é outra. Às vezes a pessoa nasceu com um grande talento numa área dela, sei lá, tem um talento de falar muito bem, e isso já coloca ela muito bem, e ela também nasceu com contatos muito bons no meio. Então isso já coloca ela numa posição muito boa para ter um trabalho numa rede de televisão, por exemplo, que não depende do mérito dela. Depende também do mérito dela, ela teve que ter algum mérito. Mas ela também teve diversas coisas que foram benefícios que ela não os criou. A gente não cria nosso próprio mundo, o mundo é dado e as pessoas nascem em condições desiguais mesmo. Tá? A questão, o mercado é a sociedade que permite você maximizar as suas oportunidades. Você usar suas oportunidades da melhor forma possível, sem que ninguém te impeça, sem que ninguém tire o fruto que você criou. Tá? Mas ele não garante que a medida do seu esforço é a medida da sua renda monetária, de forma alguma. Tem muitas outras coisas em jogo. Ivan, posso fazer uma pergunta? Claro, Matheus. Você concorda com o salário pago para os deputados e as verbas todas? Não, eu discordo totalmente. Acho que ganham muito, acho que... Olha que cruel, olha que coisa cruel. Eu mesmo, que sou uma pessoa tão avessa ao Estado, mas que gostaria de ter uma participação, às vezes, talvez como política, não sei, mas... Quando eu penso, nossa, imagina estar ganhando 20 mil reais para estar num trabalho que, a bem da verdade, não exige nada. Um trabalho que tem uma quantidade de enganação que a gente não acredita. As pessoas estão deliberando ali sobre todos os assuntos da vida, até sobre filosofia, sobre amor e sexo, no caso do casamento, sobre diversos setores, sobre medicina, sobre 1 milhão de coisas, estão deliberando sobre tudo sem saber nada, só porque conseguiram conquistar o voto de pessoas que votaram, sabe-se lá por que neles. Sabe? É um trabalho muito questionável. Talvez eu defenderia para vereador, pelo menos, provavelmente salário zero. Para os outros casos, meta zero. Não sei se já zero. Mas pô, e você já criou esse incentivo. Aí você já criou, olha, poxa, que vida mansa, hein, cara, que não é uma má ideia querer ser deputado, se a pessoa tiver uma entrada. E o que você vê é isso, né? Você vê, sei lá, você cria um incentivo muito nefasto para pessoas que querem viver bem e querem uma vida mansa e querem, sei lá, dar a opinião dela algumas vezes por semana numa reunião de outros que nem você. Porra, cara, e você está gerando algum valor, você está muitas vezes destruindo o valor. E você está ganhando muito bem por isso. Então, certamente eu sou a favor de uma diminuição muito radical do salário de todos os políticos e alguns até o zero, porque, pô, vereador, para ficar decidindo nome de rua vai ganhar, sei lá, não sei quanto ganha, deve ser mais de 10 mil. Beleza. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso talk show entrevistando Joel Pinheiro da Fonseca. Won't you go? Won't you stay with me one more day? If we get through one more night, if we get through one more night, go, won't you go? Won't you stay with me one more day? If we get through one more night, if we get through one more night. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. São mais de 3.000 metros de loja. Madri Magazine, em Pirassununga, Rua Duque de Caxias, 1628 Centro. Fone 19 3561 9322. Shout, shout,
let it around. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Estamos de volta com o nosso talk show, entrevistando hoje o sábio Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, é proibido hoje no Brasil o homeschooling, ou seja, é proibido que os pais eduquem seus filhos em casa. Você tem alguma opinião a respeito disso? Eu acho que devia ser permitido. Eu não educaria meus filhos em casa, não educo meus filhos em casa, nem tentei. Eu acho que alguns casos aí no Brasil estão conseguindo algumas vitórias importantes com relação a isso. Mas eu vejo o nosso sistema de ensino como, não sei se só por causa do Estado, ou também por uma questão cultural, muito padronizado. Todos, o mesmo currículo para todo mundo. Tá certo que os vestibulares acabam forçando essa padronização. Você tem cursinho aí também, você podia ter escolas tão diferentes. Você até tem um pouco. Mas eu ainda acho que você tem uma visão muito conservadora e muito igual para todos. Será que todo mundo precisa dos 11 anos de educação? Por que alguém não poderia, sei lá, tá estudando, tá vendo tá tendo uma base muito forte do que um ferramental importante, português, matemática, noções básicas disso, e tá aprendendo outras coisas. Por exemplo, economia. Economia que eu acho que é um tema fundamental. Como é que funciona a sociedade? Como é que funciona o processo de mercado? O que determina um preço? Poxa, isso é muito importante. Isso é mais ou menos importante do que as organelas celulares que eu aprendi no colégio. Para mim, na minha vida, é muito mais importante. Talvez outro discorde, queira aprender outras coisas. Acho super válido que existisse essa abertura curricular muito maior. Como funciona o Estado brasileiro? Todo mundo sai do colegial sem saber direito o que faz deputado, o que faz vereador, quais são as diferentes instâncias, o que vai para quê. Muita gente em eleição de presidente está preocupado com a opinião dele sobre, sei lá, aborto. Mas isso é uma questão legislativa que as pessoas muitas vezes confundem tudo. As pessoas não sabem, é uma grande caixa preta, é uma complexidade muito grande. Outra coisa muito importante de saber também, noções de direito, noções do Estado brasileiro. Tantas outras coisas. Que tal um jovem que começa já uma experiência profissional no negócio da família dele? Isso é uma coisa perfeitamente natural, que deveria ser estimulada até, mas não, que é proibida, porque não. 100% do tempo dele é na escola e o resto é tempo livre sem fazer absolutamente nada. Porque Deus me livre se o jovem puder prover algum valor para os outros e vender alguma coisa, fazer alguma coisa que ele sabe fazer e ganhar algo com isso. Sabe? Acho uma visão tacanha, conservadora, por isso defendo a liberdade nesse campo, inclusive do homeschooling. Se a pessoa acha que realmente ela tem condições e tudo, por que não? Você já escreveu sobre o programa Mais Médicos, né? Quais são os pontos prós e contras desse programa? Eu acho que no ponto da negociação dele é um grande contra. Tá? O que foi o âmbito de negociação da vinda desses médicos para cá? Você tem o Estado cubano, um Estado que, olha, por mais que se admire os símbolos da Revolução, talvez muitos espectadores admirem, por mais que se admire o que ela talvez tenha representado, o resultado prático dela foi altamente nocivo, foi uma grande catástrofe para a população cubana. Tá? Um outro pequeno mérito pode ter tido, o alfabetismo foi de 80% para 100%, possível. A saúde também talvez tenha tido ganhos, mas foi um Estado financiado com dinheiro da União Soviética e por isso conseguiu alguns méritos. A cidade principal de Havana totalmente sucateada, um grande favelão, uma coisa triste de se ver, comparando com outras realidades do Caribe muito melhores que ela. E, bom, o Estado que está falido, que encontrou então novos jeitos de se financiar. Turismo, remessas de dólares de cubanos. Cuba é cruel a esse ponto, o regime dele. Ele não proíbe que um monte de cubano americano mande dinheiro para casa. Por quê? Porque eles pegam uma parte, são uma fonte importante de financiamento. E qual a terceira? Médicos. Dar médico, porque eles têm sobra de médico. O médico ali não ganha nem um salário de fome, precisa fazer bico para sobreviver, um médico formado. E vende a preços altos para governos aliados. Então é uma negociação péssima. Acho que a gente deve ter pagado muito caro por esses médicos. Né? Mas, dado que os médicos estão aqui, e dado que eles estão fornecendo serviços importantes para uma população carente em zonas que os médicos aqui não querem ir, eu sou totalmente contra proibi-los ou essa campanha que a corporação médica brasileira tem levantado contra os médicos cubanos. Porque, olha, no Brasil o médico para se formar, sei lá, demora 10 anos, é um processo super caro, ele tem que estar fora do mercado, ele tem uma expectativa de renda, portanto, de profissão depois que ele sai disso, uma perspectiva que ele já não encontra nos grandes centros, pelo menos em São Paulo, mas também não quer ir para o interior, porque ele não quer dar soro e remédio simples para um monte de criança pobre e gente pobre que vai precisar de cuidados básicos, ele tem uma super formação, vai ficar sem contato, sem vida social quase, porque vai estar isolado num meio muito social diferente do dele,
Eu não demonizo também não quererem ir para o interiorzão do Brasil. Eu acho uma escolha natural de quem tem essa expectativa. Agora, você tem médicos aqui que são especialistas exatamente nisso. E nisso os médicos cubanos são bons. Eles podem não ser médicos de ponta em algumas áreas, mas no trato com a população e resolver problemas, no trato com o paciente, parece que eles são muito bons nisso. Porque lá falta capital físico e sobrou capital humano. E então deixa eles irem para lá. Estão dispostos a trabalhar por um salário baixo, sim, baixo, mas melhor do que o que eles ganham em Cuba. Por isso os médicos querem ir. O José Serra, quando era ministro da Saúde, trouxe médicos cubanos também, em escala muito menor. E a Veja, na época, entrevistou alguns, eles diziam, olha, eu ganho um salário maior aqui, depois eu trago alguns bens para minha família lá em Cuba. A situação deles em Cuba é péssima, não tenho certeza absoluta disso. Às vezes eles vindo para cá, por pior que eles estejam, eles estão melhores do que eles estavam lá. Então eu sou contra barrar a vida deles também. E acho que é bom para a população carente também. Recebe serviços médicos que estavam suboferecidos. Então acho que a corporação médica deveria conseguir pensar menos só no próprio umbigo e mais em liberalizar um pouco esse mercado que é tão importante e que é tão restrito no Brasil. Ok. Você escreveu que a mensagem central da filósofa Ayn Rand é o poder e o primado da razão. Você poderia explicar rapidamente quem foi Ayn Rand, suas ideias e se você simpatiza com elas? É uma filósofa que eu gosto muito. Ela é uma filósofa nascida na Rússia, judia, no começo do século XX. Fugiu da União Soviética, ela era criança na época da Revolução, fugiu jovem para os Estados Unidos com a ajuda de parentes. E ela desenvolveu uma filosofia dela de... É isso, acho que essa frase que eu dei sintetiza bem. O primado da razão humana e, portanto, do indivíduo. Tá? Porque onde existe a razão humana? Não existe uma instância fora de você. É primado da sua mente como conhecedora da realidade e como o meio que você tem, não só para conhecer, mas para agir no mundo e para viver no mundo e para buscar a sua felicidade no mundo. Tá? Então, disso ela tira uma ética muito individualista, digamos. Ela gostava até do termo egoísta. Mas egoísta por quê? Porque, olha, a sua principal preocupação no mundo, isso ela está retomando o que um filósofo muito antigo chamado Aristóteles disse, a sua principal preocupação é com a sua felicidade. Você, a todo momento, está agindo, qualquer coisa que você faça, porque você acha que aquilo é melhor do que a alternativa, senão você não estaria fazendo aquilo. Portanto, de algum modo, aquilo contribui para você se aproximar, dadas as circunstâncias, de alguma concepção sua do que seja a felicidade. E o homem também ele não escolhe o que é a felicidade para ele. Algumas coisas, a nossa própria biologia, a nossa própria cultura também acabam dando, então você tem alguns caminhos aí para a sua felicidade. E você usa a sua razão para ser feliz da melhor forma possível. Nesse sentido, é egoísta. Mas a sua felicidade inclui, obviamente, também o bem de diversas outras pessoas. Ela não exclui a benevolência. O egoísmo dela, que tanto critica, não exclui a benevolência para com tantas pessoas. Ele exclui isso sim. Você acordar no mundo como sentindo sobre si a culpa e a obrigação moral de ter que ajudar o sofrimento de todos os seres humanos desse mundo. Isso não. Você não tem essa obrigação. Talvez quando você acreditava em Deus, e se acreditar, não nada contra também, já talvez quem acredita em Deus consiga justificar isso de alguma maneira. Para quem ou não acredita, ou acredita, mas não tem tanta certeza sobre o assunto, de onde vem essa obrigação na cabeça de todo mundo? E mesmo, falei de Deus aqui, não quero provocar espectadores que sejam religiosos, claro. Mesmo na tradição cristã, ela tem uma tradição ética, que é Tomás de Aquino, que é o filósofo que eu estudei no meu mestrado, que também é essa mesma tradição ética. Olha, você procura a sua felicidade, mas claro, o bem do próximo está incluído na sua felicidade. Por isso amar o próximo como a si mesmo, não é deixe de amar a si mesmo. Ame a si mesmo e isso seja a base também do seu amor aos outros. Só fechando aqui. Mas então é isso, você não parte o mundo com uma obrigação básica, uma culpa básica de ter que ajudar todo mundo, senão sua vida não tem valor. Não, sua vida tem valor, você vai persegui-la. Ajudando os outros na medida do possível, que bom também, e é isso. Você escreveu que o que permite o feminismo são exageros, manipulações e até mentiras. Você continua sendo um tanto crítico quanto ao feminismo? Se sim, por quê? Eu acho que a sua pergunta me bota de uma forma mais negativa do que eu sou, na verdade. Eu acho que as feministas trazem pautas excelentes, questões excelentes, como será que tudo que a gente acredita ser natural sobre a diferença de sexo, será que no fundo não foi uma criação histórica muito particular e que diferenciou esses dois sexos e que nessa diferenciação um deles saiu assim, perdendo consistentemente nessa diferenciação? Talvez, cara, e não tenhamos medo dessa possibilidade também. Agora, eu acho que muitas vezes o movimento feminista se radicaliza de uma forma, se dogmatiza, dizendo, não, tudo necessariamente tem que ter sido social, eu não vou aceitar nenhuma diferença que não seja essa. Não, cara, talvez também tenha diferenças que não sejam só sociais. Talvez a cultura, talvez diferenças culturais também tenham uma base biológica. A cultura não surge do nada. Então, por isso eu critico. Acho que às vezes eles têm que enfatizar muito alguns pontos ou fingir que não existem diferenças quando pelo menos culturalmente ainda existem. Então essa questão das relações entre os sexos. Muitas vezes parece que o feminismo ele quer
proibir qualquer tipo de avanço sexual masculino que não tenha sido previamente concordado entre ambas as partes. Mas, por acaso, a interação social, especialmente no quesito romântico e sexual, ela se dá dessa maneira? Não, né? Então, se você proíbe ela completamente, qualquer avanço masculino pode ser lido como uma agressão. Mas a comunicação humana é uma coisa muito complexa, a ambiguidade está sempre presente nela. De fato, às vezes você vai ter agressões. E essas têm que ser punidas, mas não tem como prevenir isso ex ante, porque você tem um espaço ali. Às vezes um não quer dizer sim, e às vezes um não quer dizer não. E como é que você vai saber ler isso? Não só no sexo, em muitas outras áreas da vida também, mas também no sexo. Então são questões muito mais complexas. Eu acho que o feminismo acaba simplificando, em prol de uma causa, simplificando e adotando uma postura ultra dogmática com diversas questões que não deveria. Mas acho que trazem questões interessantes e às vezes bandeiras muito interessantes. O problema de homens, de maridos que batem nas suas mulheres é um problema sério do Brasil, tem que ser tratado. Sem demagogias, mas é um problema sério, é bom que alguém esteja querendo tratar deles. Então, nesse sentido, força ao feminismo. Mas às vezes também vai longe demais. Ok, vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com o nosso programa Talk Show. Walking like a man, here like a hammer, such a never like skin. Never was a quitter, tasting like a renter. She's got the look, having it about. It's got a number one spinning it around. Kissing is her color, all of her life's a white dog. She's got the look. Madri Magazine. Tudo em até 8 pagamentos. Os mais lindos lançamentos outono e inverno você encontra aqui. Madri Magazine, em Porto Ferreira, Rua Daniel de Oliveira Carvalho, 470, Vila Nova. Sweet dreams all made of this. 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 Estamos de volta com o nosso programa Talk Show, entrevistando Joel Pinheiro da Fonseca. Joel, você disse num artigo que uma utopia que você desejava ver era os irmãos Chioca, Rodrigo Constantino, Adolfo Sachida, todo esse pessoal junto, aceitando que sempre haverá diferenças irreconciliáveis. É possível que liberais e conservadores, que libertários, esqueçam um pouco as diferenças e celebrem os objetivos comuns? Libertários e conservadores, univos, o momento pede isso? Em alguma medida pede, mas também pode pedir libertários e esquerdistas univos também, porque tem causas em comum também. Então eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu vejo muitas vezes os conservadores brasileiros de hoje em dia, que a gente vê muitas vezes, defendem sim uma diminuição do papel do Estado em muitas áreas, acho isso totalmente positivo. Eu ainda acho que do ponto de vista da visão de mundo por trás, que inclui mais do que só política, inclui uma visão ética, um posicionamento com relação ao mundo e tudo, podem haver diferenças aí até irreconciliáveis. Mas isso não exclui uma ação conjunta em várias frentes. Mas também não exclui com outros grupos que não os conservadores. Acho que é engraçado que libertários e conservadores talvez cresceram um pouco juntos, tá? No meio de internet, numa discussões em que as mesmas pessoas estavam transitando. Rodrigo Constantino é um belo exemplo de alguém que transita um pouco nas duas esferas. E um filósofo e conservador amado por todos, aí, o Olavo de Carvalho, alguém que também recomendou livros, já o Mises, que eu disse aqui, o Olavo é uma das pessoas que recomendou a leitura dele e tudo. Então, de alguma forma, ambos estão muito transitando nos dois meios. Mas eu acho que há diferenças importantes nas visões de mundo e acho que não dá para fingir que elas não existem. Mas, na medida do possível em que der para trabalhar junto, vamos lá, vamos embora. Quais são as suas grandes diferenças para com os conservadores? Eu acho que eles, hoje, quando eles vão se posicionar politicamente, eles sempre tendem a adotar uma postura, não sei se cética, não sei se humilde, eu não sei como chamá-la, mas dizer, olha, as questões são tão complexas, a gente não deve ter utopias, a gente deve ter teorias sistemáticas de alteração da realidade, porque elas sempre levam para o pior, é melhor manter o que já tem do que sair mudando tudo. Às vezes eu acho que é melhor manter o que já tem, às vezes eu acho que não, é melhor chutar o balde mesmo e vamos mudar e vamos ser radical também, porque
a gente só tem uma vida também, né? Não dá para ficar esperando para sempre. Então acho que tem espaço para as duas coisas. Eu acho que a postura conservadora de sempre achar que os antigos foram mais sábios, o que está aí é porque sobreviveu ao teste do tempo, nem sempre. Os antigos pensaram muita besteira também. Não tenhamos medo de questionar os erros dos nossos antepassados e nem de valorizar o que eles acertaram. Então, é isso. Joel, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse uma palavra. O microfone é seu. Você tem alguns minutos aí para falar o que você quiser. Olha, eu pensaria, vamos falar um pouco de uma visão de mundo, de uma visão de futuro para o Brasil. Acho que a gente vive num momento no Brasil em que as velhas alternativas políticas se desgastaram muito, tá? Em que você tentou sucessivamente os principais partidos, as principais alas que se formaram com o fim da ditadura e com a oposição da ditadura que foi a vitoriosa, se desgastaram. A ditadura, então, não precisa nem falar que é uma experiência ainda mais desgastada também. E então, as pessoas estão procurando coisas novas, tá? E o movimento liberal, o movimento libertário que está surgindo aí, o que surgiu e que está ganhando força, ele traz coisas novas. Eu acho que é muito importante não confundi-lo com o que era o velho liberalismo brasileiro. O Brasil teve pensadores, economistas importantes e bons ligados ao liberalismo. Eu penso no Roberto Campos, no Og Leme, num Bulhões, mais nos anos 50. Mas eu acho que também eles ainda tinham uma visão de mundo ainda muito presa a mudanças que vêm de cima para baixo, ou a um tipo de pauta liberal, às vezes de aumentar a eficiência do Estado, ou de privatizar alguns setores estratégicos, mas dando eles a companhias e empresas privadas que mantêm o monopólio concedido pelo Estado. Eles não tinham, acho que essa valorização do que é a economia ou o meio social livre e que cria soluções realmente de cima para baixo, que não precisa estar sendo planejado. Não é só uma questão de ceder o controle do Estado para uma empresa privada gigante que, no fundo, opera sob as vistas e numa simbiose com o Estado. Não, trata-se de mudar esse paradigma, de mudar a forma como a gente soluciona os problemas sociais. Tá? Quem olha um problema social e pensa automaticamente, opa, qual é a instância superior que deveria estar resolvendo e não está e que, portanto, eu vou cobrar dela? Não, pense em outra coisa. Que proposta de criação de valor é possível levar para essas pessoas, para esse problema social, que solucione os problemas delas e solucione de um ciclo virtuoso. Por quê? Porque elas também têm algo a oferecer. Então você entra numa favela, o mercado que se criou lá é algo fascinante, e que se cria lá, e que existe lá, e que continua lá, e que cresce lá. As pessoas olham favelas e veem problemas. Às vezes você tem que olhar favelas e ver, olha, no fundo essa favela que pra gente, da classe média, é um problema, pro cara que tá ali, cuja mãe veio da seca, do meio rural muito pobre, já é parte de uma solução. E é parte de uma história de ascensão social, e parte de uma história de melhora de vida que passa pelo quê? Por transações voluntárias, pela aglomeração de pessoas se ajudando mutuamente e por empresas e serviços de fora e pessoas de fora que também levam serviços para lá. Então é isso, esse apreço pela ordem social que se desenvolve, digamos, organicamente ou com base nas interações voluntárias, não premeditadas, não planejadas, não taxadas, não regulamentadas. Isso que eu acho lindo, a desregulamentação da sociedade, a desjudicialização da sociedade, a desestatização, por fim, da sociedade. Esse é algo que acho que merece a nossa aposta, eu acho que traz muitos benefícios sempre nas micro-experiências que tem, e no nosso mundo está cheio delas. Então saibamos olhar, saibamos ver isso e saibamos que a pauta liberal não está contra os pobres e a favor dos grandes empresários, não tem nada a ver com isso. E no passado ela era vista assim, por isso que eu trago essa percepção. Ela tem a ver com criar um meio que é benéfico a todos e muitas vezes vai trazer danos ao grande empresário também, porque ele dependeu do auxílio estatal muitas vezes. Então, quem serão os vencedores e os ganhadores? Não sei, todo mundo tem algo a ganhar com o Estado, todo mundo tem. Mas a soma total desse jogo é negativa, todo mundo sai perdendo. No mercado, todo mundo tem algo a perder, ao abrir mão do benefício estatal, mas a soma total é positiva e leva todos para cima. E é isso que a gente vê acontecendo, vendo no mundo, nos países que mais cresceram. China, situação de miséria muito grande. Empresas vão lá, empresas não só privadas, estatais também, mas vão lá e contratam trabalhadores com salários de fome, que a gente olha e fala, puxa, que absurdo, tem que proibir. Cara, para aquele sujeito que estava passando fome, aquilo é a melhora de vida dele. E agora os filhos dele já têm eletrônicos, já têm uma escola melhor, já vivem numa cidade, já não são mais analfabetos, mudou muito. Por isso que a China passou de, sei lá, 70% de miséria para 10%. Não com boas intenções, com infeliz ou felizmente com isso. Olha, gente levando o trabalho para lá e contratando e pagando o preço que aquilo valia. E assim que as coisas evoluem. Ok. Para você que está nos assistindo, curta a nossa página no Facebook, Talk Show com Evandro Sinotti. A médica libertária Tatiana Vilas Boas Gabi vai dar para a gente um exemplar do livro Definindo a Liberdade, do Ron Paul. Quem curtir a página até domingo vai estar concorrendo. Joel, gostei muito da nossa entrevista.
Pô, você falou muito, todo mundo gostou. Quem não te conhece, com certeza ficou conhecendo e ficou te admirando. Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Valeu, Evandro, é um prazer estar aqui também. É isso aí, sucesso. Ok, banda, agora com vocês, Bela Acoustic. Look at the stars, look how they shine for you. In everything you do, you're all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, and in a skull yellow. So then I took my turn. Oh, I tapped down, and it was all you. Just skin, oh yeah, the skin bonus time. It's something beautiful to know I love you so. Know I love you so. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine for you. Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. All the things that you do.